pessoal, oi, tudo bem? Eu sou o Roberto Alvarez, a gente está aqui iniciando hoje uma série de entrevistas para o Startup sobre modelos de promoção de empreendimentos tecnológicos, modelos de promoção do empreendedorismo ao redor do mundo. E eu estou iniciando exatamente hoje com um brasileiro, que eu vou apresentar para vocês na sequência, tentando explorar um modelo que me parece ser um modelo bastante legal e um pouco inovador, com relação a muitas coisas que a gente tem visto aqui no Brasil. Eu vou estar conversando com o Enio Pinto, que é um dos sócios do International Entrepreneurship Center, que fica em Newton, na região de Boston, nos Estados Unidos, e que tem uma experiência interessante aí, tanto no IEC como prévio. O Enio foi executivo da Exxon, depois ele foi o diretor de programas e parcerias internacionais do Babson College, que acho que vocês devem conhecer, que trabalha muito focado na educação para o empreendedorismo. O Enio engenheiro industrial, fez MBA no Babson, foi para os Estados Unidos já há um bom tempo, está lá e é sócio do IEC. Enio, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente vai ter uma série de perguntas aqui, Enio, mas a ideia é a gente navegar um pouco e conversar a respeito da história e da proposta do International Entrepreneurship Center. Claro. Acho que para começar, se tu pudesses contar para o pessoal, falar para os espectadores do Startup, o que é o IEC? O IEC surgiu na realidade da Babson. A gente saiu da Babson, várias pessoas que trabalhavam na Babson como staff ou como professores resolveram sair e criar o IEC, que é o International Entrepreneurship Center, porque a gente viu uma oportunidade muito interessante. Por exemplo, a gente tinha programas de empreendedorismo para o mundo inteiro. E, por exemplo, no Brasil a gente ofereceu programas para Bovespa, para Santander, para Endeavor. E uma coisa que os empreendedores sempre falavam para a gente era: pô, eu preciso da sua ajuda nesses pontos, ou preciso da sua ajuda para entrar no mercado americano. E a nossa resposta era sempre: não, infelizmente o programa acabou, está na hora de você voltar para casa. E como nós todos somos empreendedores também, a gente viu uma oportunidade muito grande de ajudar esses empreendedores e ajudar as empresas deles a entrar no mercado americano. E o IEC é uma aceleradora de empresas? É uma incubadora? Como é que vocês definem? Qual é o modelo de funcionamento do International Entrepreneurship Center? Eu poderia dizer que ele se encaixa como uma aceleradora, mas com um viés um pouco diferente. Nós trabalhamos mais com empresas de tamanho médio, estou falando aí de empresa de faturamento de 2 a 100 milhões de dólares por ano. E o nosso diferencial, eu acho que a forma mais fácil de descrever a IEC é que nós somos uma outsourcing de marketing and sales. Então, na realidade, se uma empresa quer entrar no mercado, vamos para simplificar, se uma empresa brasileira quer entrar no mercado americano, nós servimos como esse outsourcing de marketing and sales para essa empresa. Mas como é que funciona isso na prática? Vamos dizer, eu sou uma empresa, eu já tenho uma operação de marketing and sales no Brasil. É qualquer tipo de empresa que poderia pensar em expandir para o mercado americano e trabalhar com IEC, ou vocês têm um foco em empresas de tecnologia? Vocês têm um foco em algum tipo de aplicação de tecnologia, algum tipo de mercado? Eu acho que a gente tem que dividir essa sua pergunta em várias fases. A primeira é que o conceito de marketing sales no Brasil ele é completamente diferente de marketing sales nos Estados Unidos. Vendas no Brasil ela é muito o que a gente chama de relationship based e not value based, enquanto nos Estados Unidos é simplesmente value based. Então esse é o primeiro ponto e por isso que a gente tem times locais tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil para fazer esse processo de receber essas empresas. Em relação à outra parte da sua pergunta, a gente prefere empresas de tecnologia porque a parte de IP ela é facilmente transferida. Então é o core do nosso grupo aqui, entendeu? Que é a tecnologia. Então, respondendo a segunda parte da sua pergunta, a gente quer empresas que trabalham nessa área de tecnologia e que, de preferência, tem algum tipo de IP, algum tipo de proteção. Então, vocês pegam empresas, digamos, uma empresa do Brasil, da Colômbia, da Indonésia, seja onde for, que detém propriedade intelectual e quer fazer o startup da operação nos Estados Unidos. E aí Sim, vocês trabalham um processo, né,
que é um processo de o quê? De mentoria dessa empresa, de brokerage, de contatos da empresa no mercado americano, é um processo de mentoria para negócios e tecnologia, uma combinação dessas coisas. Como é que funciona essas etapas para trabalhar com a empresa, Enio? Deixa eu descrever como é que funciona esse programa, que fica mais fácil de entender. Inicialmente a gente tem um call inicial, pode ser por Skype ou qualquer outro tipo de tecnologia, onde a gente entende qual é o produto, qual é o serviço que essa empresa gostaria de trazer para outros tipos de mercado. Vamos deixar Brasil e Estados Unidos para simplificar o nosso processo. Então, a gente marca 1 hora de um call onde a gente entende o produto e o serviço de uma empresa brasileira que quer entrar aqui. Essa é a primeira etapa do nosso processo. Depois desse 1 hora de call, a gente entende mais ou menos se a gente quer ou não trabalhar com essa empresa e vice-versa, se o empreendedor quer trabalhar com a gente. Bom, se os dois lados são positivos, a gente manda um questionário para essas empresas para entender mais profundamente como é que o que eles produzem, como é que é o processo deles, qual é a IP que eles têm, um relatório mais completo do que eles estão fazendo. E aí, a partir daí, a gente marca 2 dias em Boston, onde a gente tem um strategic meeting para realmente entender o produto e serviço e decidir junto com o empreendedor qual é o canal de distribuição que a gente vai usar e quais são os possíveis strategic partners, parceiros estratégicos que a gente vai usar nesse processo. Depois desses 2 dias, a gente entende que o empreendedor, principalmente falando de Brasil, ele não tem muito tempo para passar aqui, entendeu? Então ele volta para o Brasil. E aí a gente tem um time de market research que vai bater na porta de cliente e entender se existe uma atração para esse tipo de produto ou serviço aqui nos Estados Unidos. Uma coisa que os nossos clientes sempre falam é: a gente não vai te entregar outro report, como se diz, outro relatório para falar se a sua empresa o que ela deve fazer. Não, a gente vai fazer isso pela empresa. E o que a gente acha da empresa, isso é uma coisa que a gente sempre fala para os nossos potenciais clientes, é que o que a gente acha é irrelevante, né? O que o cliente acha que é importante. Então, durante esses 2 meses, a gente faz esse dever de casa para sentir se existe tração e, a partir daí, a gente tenta fechar vendas estratégicas. Isso o nosso trabalho é achar parceiros estratégicos que tenham um canal de distribuição que seja o perfeito para esse tipo de produto ou serviço dessas empresas. Vocês iniciaram a operação do IEC, do International Entrepreneurship Center, em 2011, certo? Certo. Quantas empresas já passaram por esse processo? Hoje, eu acho que, na realidade, nós abrimos a porta em 2011, mas o que acontece, como eu te mencionei anteriormente, como somos todos empreendedores aqui e estávamos relacionados com empresas anteriormente, o que a gente fez foi simplesmente botar todo mundo debaixo do mesmo teto. Então, eu imagino que nós estamos trabalhando hoje com umas 30 empresas, mas nesse processo formal que eu acabei de descrever, eu imagino que nós temos umas 20 empresas participando, sendo que do Brasil, hoje nós devemos ter umas 4 ou 5 já do Brasil. E vocês têm também, uma curiosidade, vocês têm empresas americanas também que nascem e vão trabalhar com vocês? Nós temos várias empresas americanas e nós estamos montando um time no Brasil para fazer justamente o oposto que a gente faz aqui. Ou seja, receber empresas americanas no Brasil. A gente tem visto, e isso é ótimo, é super positivo, um avanço grande de coisas relacionadas à inovação e empreendedorismo no Brasil. Tem hoje a gente tem uma quantidade de aceleradoras, fundos, eventos, meetups, etc., que não existia há 5 anos, há 10 anos, nem se pensaria em ter no Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente vê muita coisa acontecendo, que é muita coisa focada em web, mobile, apps, etc. Vocês têm um portfólio que é mais hard, que envolve, como tu falaste, saúde, energia, etc. E aí eu tenho 2 perguntas para ti. Se tu pudesse falar um pouquinho sobre o portfólio de vocês e os tipos de tecnologias e negócios, e se tu pudesse também falar um pouquinho quais são as diferenças entre desenvolver um negócio, fazer o business development para coisas que são mais soft, mais internet, e fazer o business development, ou toda essa parte no conceito de marketing, como tu colocaste, para esse
esse perfil de empresas de tecnologia que vocês têm? Bom, eu acho que a maior diferença que a gente tem em relação a esse movimento que você mencionou do Brasil não é só em relação a setores, porque eu acho que tem muitos setores que nós trabalhamos igual a esses setores que estão sendo trabalhados no Brasil, mas é em relação ao estágio dessas empresas. Eu acho que muita atenção tem se dado às startups e tem uma onda muito grande de trabalhar com essas startups, mas é um público muito difícil de se trabalhar. O nosso público-alvo são empresas médias, nossas empresas são em tecnologia, mas nós somos muito agnósticos em relação à indústria que nós escolhemos. É claro que, como nós temos um time de vendas ou de marketing vendas, a nossa tendência é focar em determinados mercados de tecnologia. Mas nós trabalhamos com empresas, inclusive, que têm relacionamento com a DI, que é de petróleo, oil and gas, por exemplo. Nós temos muito de software, nós temos medical devices, então tem várias indústrias aí. Como funciona o nosso processo é o seguinte: nós dividimos por indústrias e nós trazemos pessoas do mercado para trabalhar com a gente em determinadas indústrias. Então, respondendo a sua pergunta, trabalhamos mais com determinadas áreas, mas estamos abertos para vários tipos de indústrias. Quando tu falaste petróleo ou energia, na verdade, tu estás falando quem faz soluções tecnológicas para essa indústria, né? Justamente. Equipamentos, etc. Né? Justamente, robôs, equipamentos e... O que é ótimo em Boston, que tem, enfim, na área de Boston, uma super densidade de diferentes tipos de tecnologias, mas que tem, enfim, o apelo de ter um super cluster de universidades relevantes aí, né? Uma coisa interessante que acontece que é um movimento interessante do Brasil, é que se escuta muito falar sobre a costa oeste, mas fala pouco da costa leste, né? E a costa leste, ela difere muito da costa oeste. Por exemplo, algumas coisas primeiro, Venture Capital, a indústria de Venture Capital surgiu em Boston e em Nova York. Então isso é pouco divulgado. Apesar de hoje estar toda na outra costa, muita coisa foi iniciada aqui. E uma coisa que, quando falaste, é pouco divulgado e as pessoas no geral não sabem, né? Justamente. Segundo, o modelo de negócio é bem diferente. Na East Coast, na costa leste, onde Boston, Nova York, os business são muito focados em business to business, e na costa oeste é muito focado em business to consumer. Isso é uma coisa que você mencionou anteriormente, como nós escolhemos nossas empresas. Eu diria que 99% das empresas que nós trabalhamos são business to consumer. Então, esse é um modelo bem típico dessa região aqui. Business to consumer ou business to business? Não, desculpa, nós somos business to business e Califórnia é business to consumer, né? Então, 99% das nossas empresas são business to business, que é um modelo muito mais fácil e simples para quem é pequeno ou médio, né? Porque o dinheiro está concentrado, né? Você faz uma venda e a gente sabe que Customer Acquisition é o que mata a maioria das startups, né? Você faz uma venda e é o suficiente para você sobreviver 3, 4 anos. Para que você quer vender para 5 milhões de clientes, né? Esse teu ponto me leva para uma outra questão, um pouco do que a gente conversou antes também, né, Eni? Que é esse foco de vocês de trabalhar muito o desenvolvimento de negócio com o financiamento do cliente, com Client Finance, né? Certo. Talvez não focar tanto em Venture Capital. Tu tem como explicar um pouquinho como é essa lógica de trabalho para vocês e qual é a relevância disso, ou seja, e quais são as diferenças para uma empresa que está querendo ir para o mercado? Bom, nós acreditamos muito que o que nós achamos da empresa, o que você acha das empresas e o que os próprios VCs acham da empresa é completamente irrelevante. O que o cliente acha da empresa é o ponto-chave da questão. Então, todo o nosso processo começa com o cliente. E se o cliente está motivado o suficiente para fechar uma compra de determinado produto ou serviço, o resto é simplesmente um detalhe. Agora, se você começa de forma oposta a isso, deixando o cliente para a última fase,
você acaba investindo tanto dinheiro na empresa e tanto tempo sem saber se o cliente precisa daquele produto ou serviço. Então, nós sempre começamos com clientes e clientes motivados que em muitos casos acabam financiando todo o nosso processo. Ou seja, vocês trabalham o desenvolvimento de mercado e com uma perspectiva, um contrato ou uma promessa de compra futura, isso é transformado em dinheiro que pode, de repente, financiar o desenvolvimento do produto, a conclusão do desenvolvimento do produto e a entrada no mercado. É esse o modelo? Sim, mas não é só um modelo financeiro, é um modelo de validação do modelo de negócio e validação do produto e serviço. Então, quando você não tem um feedback positivo do seu cliente, a nossa posição é, meu amigo, esquece essa ideia, parte para a próxima que não está tendo tração. Em vez de falar assim, não, acho que a gente precisa agora colocar VC money em cima disso, entendeu? Perfeito. E como é que é financiado esse processo? Eu te pergunto, como é que a empresa financia, puxa, eu desenvolvi uma nova aplicação de laser para saúde, para diagnóstico de pele, alguma coisa desse tipo. Um exemplo, inventei agora. E eu acho que tem oportunidade de mercado aí de trabalhar com vocês. Como é que funciona? A empresa paga para vocês ou não? Como é que é o modelo de financiamento para ter acesso ao IC? E como é que vocês obtêm receita? Como é que é o modelo de negócio do IC, o modelo de receita? Bom, vamos separar. A primeira pergunta é como é que funciona esse modelo de financiamento. Como nós trabalhamos com empresas já de tamanho médio e que já tem um modelo de negócio, já tem cliente, já tem revenue vindo do país de origem, por exemplo, o Brasil, fica mais fácil, e já tem uma credibilidade no mercado, fica mais fácil de você ir para potenciais clientes ou parceiros estratégicos e falar, nós temos um produto aqui que pode ser interessante, mas a gente precisa de uma quantidade de investimento aqui para terminar esse produto. A gente não está falando de uma startup que acabou de começar, que nunca teve nenhum produto, nunca teve nenhum cliente, nunca teve nenhum serviço. Então já existe uma credibilidade em relação a essas empresas que os clientes já se sentem mais confortáveis em investir nessas empresas. O segundo ponto é claro que a gente tenta mitigar esse risco para a empresa. Então você cria fases nesse processo onde a empresa vai investindo capital após o término de determinados accomplishments, né? Você entregou isso, você recebe isso. Você entregou aquilo, tem mais esse dinheiro aqui para você receber. Bom, esse é o processo que funciona com a gente de Client Financing. Em relação de como a IC ganha, ou como é o nosso modelo de negócio, isso é uma coisa que a gente recebe muito feedback positivo dos empreendedores. É porque a gente faz essa entrada em outro mercado de uma forma muito barata e com risco muito baixo para os clientes, porque o nosso dinheiro vem de success fee. Então, basicamente, como é que funciona o modelo da IC para os empreendedores que querem trabalhar com a gente? Eles pagam um retainer, que é um pagamento mensal, que é simplesmente para cobrir overhead, isso é, despesas de marketing e vendas, ou seja, viagem, pessoas que vão estar trabalhando diretamente com eles. Mas isso não vem quase absolutamente nada para a IC. A IC ganha fechando vendas, fechando, em alguns casos, até a venda da própria empresa ou venda do produto ou serviço da empresa. Então, a forma que nós capitalizamos é a porcentagem de revenue, porcentagem de venda da empresa. Legal. E como é que é a relação? Porque aí também os stakeholders de vocês acabam sendo não só as empresas que estão indo, né, mas também esse conjunto de grandes corporações ou de empresas com as quais vocês têm relacionamento. É isso também, né? Sem dúvida. Uma coisa que nós percebemos foi que o dinheiro investido foi interessante. Com a crise que teve nos Estados Unidos, um dos primeiros cortes que existiram foi em R&D, Research and Development. E o que aconteceu foi que não mudou nada nas empresas. Ou seja, concluindo o que eu acabei de mencionar, é que a parte de pesquisa e desenvolvimento não tá funcionando nas empresas grandes. A parte de inovação não está sendo bem feita por empresas grandes.
O que a gente está trazendo para essas empresas grandes é inovação e diferenciação de mercado. E isso está vindo através das empresas pequenas, através de empreendedores que estão trazendo inovação para essas empresas. Então a gente está unindo o útil ao agradável aí. A gente está trazendo inovação e tecnologia das empresas pequenas e a gente está trazendo financiamento das empresas grandes para as empresas pequenas. Então, os dois estão ganhando nesse processo. Acaba servindo como um conector e um pouco como alguém que opera o Open Innovation, ou é um canal, né, para captar inovações de fora. Legal. Né? E para a gente fechar, o que tem de Brasil? Tanto aí, uma primeira pergunta é, no portfólio de vocês, que tipos de coisa vocês têm hoje do Brasil? Você quer saber exemplos de empresas? De empresas, de tecnologias, etc. Que vocês estão levando para o mercado americano. Hoje a gente tem muitas empresas que estão vindo da Endeavor, trabalhando com a gente. São empresas de tamanho médio, que justamente o que eu mencionei anteriormente. E por exemplo, nós trabalhamos com uma empresa chamada eBanks, que é uma empresa que é soluções de pagamento. Eles entenderam um nicho de mercado muito interessante, que é o nicho de mercado para empresas empresas multinacionais que vendem para o Brasil valores abaixo de $3 mil. Eles arranjaram uma solução perfeita para esse tipo de serviço. Essa é uma empresa que trabalha com a gente. A gente trabalha com, por exemplo, Subsyn, que é uma empresa faz a parte de robôs para a indústria de oil and gas, muito interessante também. Nós trabalhamos com a Logon, que é uma empresa que criou uma plataforma para a indústria de mídia muito interessante. Então estamos em conversas com CNN, broadcasters grandes aqui nos Estados Unidos para trazer esse tipo de produto do Brasil para cá. Que mais nós temos de Brasil? Nós temos uma empresa de Belo Horizonte chamada G-Track, que é uma empresa que cria software para produtos de GPS. Então trabalhamos com várias prefeituras aqui nos Estados Unidos, porque eles precisam criar tecnologias para gerenciar toda a parte de maquinários e assets que eles têm. Então essa tecnologia da G-Track está sendo muito interessante para esse nicho de mercado. Bom, esses são bons exemplos de empresas médias que estão aqui com a gente. Legal. E tu estás há quanto tempo aí nos Estados Unidos? O Enio? Eu tô aqui desde 2002, 11 anos já. E vim para passar 2 anos e acabei ficando 11. 2 longos anos. E como é que tu frequentas o Brasil, né? Seja pelas razões da Babson, do IC, etc. Como é que de fora tu vês o Brasil hoje no que se refere a empresas de tecnologia? O que está acontecendo e o que tu acha que vai acontecer, para a gente fechar? Não, o Brasil mudou muito nesses últimos 10, 12 anos, né? É interessante que eu fazia um programa na época que eu estava na Babson que chamava Doing Business in Brasil. E quando eu comecei esse programa, eu levava MBAs da Babson para o Brasil. A gente visitava várias empresas de tecnologia. E a frase que eu usava, eu lembro, não é tão ruim quanto você pensa. E a coisa ficou tão hot no Brasil hoje que a frase mudou, não é tão bom quanto você pensa. O Brasil tem outros problemas que eles não enxergam hoje em dia. Então o Brasil é hot, né? A bola da vez, se fala muito do Brasil aqui, mas ainda é um país muito complexo em termos de legislação, de abertura e fechamento de empresas, de taxas. Então o empreendedor brasileiro ele tem um mérito que é impressionante. Em relação à tecnologia, existe 2 tipos. Acho que basicamente o comentário que eu gostaria de fazer é que o Brasil foi uma ilha durante muito tempo, né? Então, em virtude de língua, em virtude de barreiras que nós próprios criamos, existe muita coisa no Brasil que é muito atrasada e que precisa melhorar.
Mas existe muita coisa no Brasil que é de ponta e que quando a gente olha, fala como é que a gente ficou tanto tempo com esse produto só no Brasil sem levar esse produto para fora. E as empresas que a gente está trabalhando aqui é um exemplo de produtos de ponta que dá um show em qualquer lugar do mundo. Legal. O que mais, Enio? Para a gente fechar. Alguma ideia, comentário? Não, acho que é isso. Eu acho que quero agradecer a vocês. Eu acho que esse movimento de empreendedorismo no Brasil é muito positivo. Eu acho que a gente tem um caminho longo para se seguir. E eu acho que o Brasil tem que ser criativo o suficiente de não copiar as coisas que não estão funcionando em outros mercados. Uhum. Tem muita coisa para ser copiada, mas tem muita coisa que não funciona. Tem muitas indústrias dentro do empreendedorismo que não funcionam bem e que a gente tem que começar do zero. A gente não pode copiar o que não está dando certo, não. Duas perguntinhas rápidas para fechar, então. O que tu achas? Uma coisa que nós deveríamos copiar e uma coisa que nós deveríamos não copiar? Bom, copiar eu acho que tem muita coisa interessante por aí, né? Eu acho que a parte de educação é uma coisa... Educação e network é uma coisa que eu admiro muito dos americanos e que vocês da GDI fazem um trabalho muito bom também. Esse negócio de criar eventos e criar programas e botar todo mundo junto e criar cidades e nichos de mercado é uma coisa que é espetacular aqui. O que não copiar, eu diria que a gente tem que entender o que é bom para o empreendedor e o que é bom para o que é bom para outras pessoas. Por exemplo, a indústria de venture capital nos Estados Unidos é uma indústria que não está bem. Se você ler reports da Kaufman Foundation, por exemplo, você vai perceber que a cada 30 investimentos, um traz o retorno que necessita ser trazido. E para o empreendedor, essa aposta de 1 para 30 é muito perigosa, né? Então, hoje a gente vê que está se criando uma indústria de VC e Angels no Brasil e que, no meu ponto de vista, ela deveria ser criada de uma forma diferente. Ela não pode ser cópia do modelo americano porque ele não está funcionando aqui. Uhum. Enio, muito obrigado. Pessoal, conversei com o Enio Pinto, brasileiro, desde 2002 nos Estados Unidos, sócio do International Entrepreneurship Center, com uma trajetória super interessante aí de empreendedorismo e de trabalhar como executivo, e agora com esse modelo, que eu acho que a gente explorou um pouco aqui na conversa, algumas das nuances interessantes. Enio, de novo, muito obrigado e, bom, até a próxima. Obrigado, Roberto. Um abraço.